Voltei! Como vocês devem ter percebido, espero, eu tirei uma semana, na verdade foram uns 10 dias de férias da postagem e da blogueiragem. Aproveito para agradecer a todo mundo que me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem. E para pedir desculpa para quem me acompanha pelo YouTube, porque eu avisei no Instagram que eu ia fazer essa pausa e ia voltar na segunda, dia 5, mas esqueci de avisar no YouTube. Me desculpem. E sim, tá tudo bem. Acontece que estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E se tem uma coisa que eu aprendi com o burnout é que a gente precisa priorizar e focar para não se sobrecarregar de novo. Então juntaram algumas coisas. Primeiro, eu estou fazendo um processo muito profundo de terapia, onde eu estou investigando muitas coisas que aconteceram no passado e que eu nunca tinha me dado conta, portanto eu nunca tinha olhado para aquilo, para entender como aquilo reflete no meu presente. E isso vai gerando não só insights, mas algumas conclusões da onde derivam outras coisas que a gente quer investigar. E tudo isso a gente nunca considera como uma coisa que pode te sobrecarregar, mas esse processo de terapia profundo que a gente é obrigado a fazer no burnout é uma coisa bem pesada emocionalmente. E nós estamos falando de pessoas, que ficaram esgotadas emocionalmente, que ainda não estão 100% de novo e que precisam se cuidar. Às vezes a gente atrela uma exaustão, um cansaço, uma sobrecarga a coisas físicas, mas coisas mentais cansam o mesmo tanto. Não fosse assim, quem tem o trabalho de ficar na frente do computador o dia inteiro não ficaria cansado, né? Outra coisa foi que eu percebi que eu estava ficando muito tempo no Instagram e eu comecei a entender que essa minha dedicação ao Instagram, não só a postagem, mas como também ficar navegando, tinha muito a ver com uma sabotagem que eu estava fazendo comigo, que vinha de um medo de tudo dar certo de novo e dar errado de novo. Porque essa é a minha referência, né? Minha referência é qual? Eu foquei só na vida profissional e ela deu muito certo e por causa disso deu muito errado. Então esse tipo de coisa a gente também precisa prestar atenção para poder ressignificar. Aliás, sobre prestar atenção, peraí que eu vou fechar tudo com isso que eu acho bastante importante. Fica comigo até o fim. Então eu precisava entender exatamente o que é que estava me fazendo ter medo e me sabotar. Para isso a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. E foi isso que aprofundou o processo de terapia. E eu comecei a ter algumas respostas positivas de algumas coisas que eu já comecei a estudar e a investir para uma nova carreira profissional. E isso também começou a gerar em mim uma ansiedade. E eu precisava parar para prestar atenção nisso, para não deixar que isso virasse um medo que aumentasse a minha sabotagem e investir em novas coisas na minha vida. Tudo isso a gente precisa ter muita atenção. Também aconteceu, eu não sei se eu já tinha falado aqui, vocês devem ter reparado em algum vídeo, a minha mão direita começou a ter uma lesão na pele, agora já não dá pra ver direito. E acabou inchando e eu tive uma artrite causada por doença autoimune. Meu corpo deu um ataque autoimune e isso muito provavelmente é uma consequência do tempo de estresse muito intenso e de tudo que meu corpo passou nessa fase que eu fiquei sem tratamento. A soma das duas coisas, que juntou com a questão da insônia, que é da parte da pré-menopausa. Então, na primeira parte do meu ciclo menstrual todo mês, eu estou com problema para dormir muitas noites. E isso tudo, essas duas coisas, na verdade, fazem com que eu me sinta muito vítima do mundo. Eu entro naquela dinâmica de puta merda, quando sai uma coisa começa outra. Então, eu estou muito empenhada em não me entender como vítima, em acabar com o vitimismo na minha vida. Só que para fazer isso, eu também preciso prestar atenção. Vai fazer sentido no fim essa ênfase que eu estou falando em prestar atenção, vocês vão entender. E a tudo isso também se somou o fato de que dia 24 de setembro foi meu aniversário de 50 anos. E da mesma forma de que quando eu fiz 30, de quando eu fiz 40, rolou meio aquela crise revisão olhando para trás, seguida de uma frustração e de um medo por eu perceber o que foi construído na minha vida até ali.
E mesmo entendendo todo o processo de burnout e entendendo que hoje eu estou muito melhor do que com 40 ou com 30, aliás eu fiz um post sobre isso no Instagram, vou deixar no descritivo para quem não leu e quer entender melhor isso. Ainda assim, a primeira sensação que vem de revisão da vida é o que eu estou acostumada a fazer, de focar nos erros, de focar no que eu não fiz ainda, ao invés de focar no que foi conquistado até aqui. E aí, para amarrar tudo conforme eu estou falando aqui no negócio de prestar atenção, é que quando a gente começa a fazer as coisas na nossa vida de uma maneira diferente da que a gente fez o tempo inteiro, ou seja, quando eu começo a me propor a fazer uma coisa diferente, a fazer as coisas de uma maneira diferente da que eu fiz por 50 anos na minha vida, a gente precisa prestar muita atenção no que a gente está fazendo. É a mesma coisa de quando a gente vai aprender a dirigir. Quando a gente vai aprender a dirigir, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente tem que ficar muito concentrado no que a gente está fazendo. É uma sensação de que a gente tem muita coisa para tomar conta, porque você precisa tomar conta dos pedais, da direção, da marcha, do espelhinho, da visão, de prestar atenção no trânsito, no que a outra pessoa está fazendo, em como o carro está indo, no barulho do motor. Gente, a gente fica super tenso. Né? E não pode acontecer nada além daquilo, porque você já está sobrecarregado de estímulo e de coisas que você tem que prestar atenção ali, coisas que você precisa controlar. E à medida em que você vai pegando prática, em que você vai ficando menos tenso, em que você vai perdendo um pouco o medo, ganhando mais confiança, essas coisas vão sendo feitas de uma maneira mais automática. Tanto que depois de um tempo que você aprende a dirigir, você consegue ligar o rádio, ouvir música, conversar, fazer uma dancinha, ver se está calor ou não, olhar em volta, checar a mensagem no celular, mesmo não podendo, não faça isso, não faça nada. Mas você consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e de uma maneira relaxada. Eu estou na fase de aprender a dirigir de novo a minha vida, de uma maneira completamente diferente da que eu fiz até aqui, porque da maneira como eu fiz até aqui não deu certo. Então eu estou aprendendo nessa reinvenção toda que a gente é obrigada a fazer depois de um burnout, a conduzir a minha vida de uma forma diferente. Então eu ainda tenho que prestar muita atenção, eu tenho que me concentrar em todos os detalhes. Então eu preciso priorizar algumas coisas e foi isso que eu fiz nesses 10 dias. Eu precisei me organizar para não me sobrecarregar, para não me perder, para não me desconcentrar, para não ficar zureta, porque isso causa uma sensação de descontrole, uma sensação de ansiedade que eu percebi que eu poderia ter se eu continuasse tentando equilibrar todos os pratinhos de uma vez só. Não trabalhamos no circo aqui, tá? Então foi isso. Não se preocupem. Eu, na verdade, não ia postar nada hoje, porque o dia de eu voltar é amanhã, mas aproveito para fazer este voltei e a gente segue a partir de amanhã no Instagram e no domingo que vem com vídeo aqui, vida normal, ok?